Olá, boa tarde. É com muita satisfação que venho aqui com vocês, né? Falarmos mais um tema importantíssimo. Hoje vamos abranger um pouquinho do luto durante esse processo, né, do Covid-19. Você que está em casa, você que perdeu, né, você que tem muito medo de morte, você que está grávida, né, nesse momento, você que está passando por muitos momentos minuciosos agora nesse Covid-19, hoje vamos abranger um pouquinho de aspectos correlacionados ao luto. Aquela pessoa que perdeu um amigo, um ente querido, né, os próprios familiares, nós podemos observar que, claro, existe uma revolta muito grande. Até então, pela não aceitação da perda e principalmente por estar perdendo nesse momento de pandemia. O que nós observamos, né? Em países que muitas vezes também não estão mais aceitando nem que os próprios familiares vejam, percebam aquela despedida do ente querido, está internalizando muita revolta dentro do coração dessas pessoas. O que nós podemos observar? Aqui em Lages, o que está acontecendo? A pessoa que está perdendo um ente querido, ela simplesmente tem o posicionamento de levar a pessoa, né? Ou seja, se a pessoa passou mal, ela vai com o próprio SAMU, né? Ambulância, e aí chega lá. A pessoa não pode ficar por perto, né? Nos nossos hospitais estão sendo muito bem direcionado, muito bem sinalizado a emergência. Um lado do hospital ficou somente para pessoas correlacionadas, né? Ao Covid-19, né? O coronavírus. E o outro lado estão correlacionado também para esses atendimentos, né? Que precisam muita agilidade e muita rapidez. Diante desses fatos, o que acontece? Então, os familiares, eles não podem ficar perto, né? E se porventura esse ente querido ele chega a perder a vida, né? O que é feito? O velório, então, ele é realizado apenas por algumas horinhas, né? De 2 a 3 horinhas, e às vezes nem isso, quando se tem pais, mães, parentes muito próximos. Então, assim, tem que ter muita agilidade, porque é um momento muito minucioso. As pessoas não estão sendo permitidas presenciar o velório de mais de 10 pessoas, né? Ao redor do caixão. Então, assim, aquele momento é um momento de muito resgate, é um momento de muita intimidade, é um momento muito minucioso, né? Onde as pessoas se despedem, onde as pessoas agradecem, e esse momento, sim, está sendo nesse momento arrancado dessas pessoas, né? Mas se nós observarmos esse posicionamento comportamental, vai vir de dentro para fora, vai vir dos nossos corações. O que está calhando muito nas pessoas? Elas não estão tendo acesso. Entra no cemitério a partir de 2 ou 3 pessoas, né, para carregar o caixão, e mais de 4 pessoas não é permitido, né, e nem entrar muitas vezes no próprio cemitério, né, durante o enterro. Não é permitido os familiares, não é permitido ninguém. Então ali somente as pessoas, né, os ditos coveiros, né, eles fazem o trabalho minucioso deles, eles enterram, eles deixam tudo certinho, mas isso está sendo arrancado do ser humano. Por quê? Os seres humanos, eles não podem mais visualizar, dar o último abraço emocional ali naquele momento, vivenciar, olhar onde que ficou, né, aquele ente querido. Então isso está ocasionando, sim, muita revolta diante desses fatos. Só que o que nós podemos observar? Tem muitas pessoas, até as pessoas, os entes queridos, que segundo a ciência e segundo alguns estudos retratam que o posicionamento do velório, do funeral, ficou para quem? Para a gente, né? Para nós termos esse último contato com essa pessoa, para nós abraçarmos os nossos amigos, para nós dividirmos a nossa dor. Mas tem muitas pessoas que inconscientemente vai saber se eles não estão escolhendo morrer nesse momento. Por quê? Para o velório ser mais curto, né? Para não ter aquele último suspiro de deixar aquela pessoa que você tanto ama dentro do cemitério. Então nós também temos que aprender a observar desse outro lado. Eu atendo muitos casos que, quando nós fazemos essa leitura comportamental, casos, vamos supor, de que a filha
quando perdeu o pai, muitas vezes era, meu Deus, um tema inconsolável. Ela lembrava-se totalmente de todos os parafusos que tinha naquele caixão e criou trauma para ela a vida inteira. Infelizmente, agora nesse momento de pandemia, perdeu-se a mãe. O que segundo a espiritualidade, segundo certos estudos comandam? Que essa mãe, muitas vezes, para que essa filha não sofresse, para não continuasse com esse trauma, essa mãe escolheu morrer nesse momento, descansar nesse momento. Porque ela sabia que muitas vezes ela não queria que ficasse aquela visão do velório, aquela visão do funeral, aquela visão do enterro, mas sim a visão dessa mãe viva, a visão dessa mãe com toda a energia do mundo. E é isso que os nossos entes queridos querem desejar pra gente. Então, você que passou, que está passando por esse medo, acalme-se, comece a regenerar o seu eu, comece a observar os fatos, comece a analisar os porquês dos porquês, né? Vamos observar mais o que às vezes, né, o nosso ser superior lá de cima, às vezes ele escreve certo por linhas tortas. Às vezes esse é um momento que nós tínhamos esse preparo, né? Porque para a parte que nos causa uma dor maior, ser mais curta e a aceitação ser muitas vezes mais fidedigna, né? Aprenda a interpretar os fatos, aprenda a ler com outro posicionamento. Então, assim, o importante é que se essa pessoa escolheu, ou se essa pessoa, infelizmente, né, passou por um outro estado espiritual, ou se sentiu-se mal, não vamos ficar com essa predisposição de coisas negativas. Vamos esperar as coisas acontecerem, e se porventura for nesse momento muito crítico de pandemia, foi porque de alguma maneira você tinha que passar por essa situação. Então a aceitação também é o melhor posicionamento. Olhe pelo valor das coisas, vai ficar mais as coisas positivas e não as negativas. Nós sempre costumamos ver sempre o lado que nos favorece, né? Mas nós não paramos olhar para o lado de que aquele ente querido queria. Às vezes aquela pessoa que faleceu, ela queria algo mais curto. Ela queria algo mais sucinto, porque o que ela queria que permanecesse aí na cabecinha de cada um de vocês seria o quê? O momento dela viva, e não esse momento de despedidas, esse momento crítico, tá? Então você que está em casa, vamos aprender a olhar os dois lados da moeda. Vamos aprender a observar que existe sim sempre o lado positivo das coisas, e bem-vindo ao mundo, né? Esse mundo que muitas vezes a gente aprende e a gente ensina todos os dias. Então você que está perdendo, você que perdeu, se tranquilize. Esse foi um momento na sua cabeça não tão apropriado, mas na cabeça muitas vezes de quem descansou foi o melhor, né? Então vamos aceitar, vamos entender que às vezes inconscientemente você nem estaria preparada para um velório muito longo, para você ficar muitas vezes velando aquele corpo, para você ficar o dia todo, para você ficar... Então vamos entender os porquês da situação. Em cima desses entendimentos, sempre, sempre, sempre a sua produtividade emocional, a clareza, o sentimento de revolta vai embora. E se você percebe que você está com muitas dificuldades de restabelecer o luto, o que é o luto, né? Quando a gente olha, vamos supor, a foto do ente querido e você não tem mais aquele sentimento tipo, meu Deus, ele morreu mesmo, agora que eu me toquei, né? É quando parece que é um filme. A partir do momento que você elabora a fase do luto, depois vem a fase da melancolia, né? Que a gente se pergunta dos porquês. E aí vem o choro muito excessivo. Então, quanto mais curto esses posicionamentos, mais nós vamos conseguir restabelecer vínculos, passar por essas fases, e a aceitação vai ser de uma forma muito divina. A aceitação vai ser de uma forma muito clara. Você às vezes pode não pensar, mas pense pelo lado de como era a sua vivência com esse ente querido. Às vezes você foi premiada para que não fique somente as mazelas e o autorretrato do posicionamento negativo. Aprenda a perceber o que essa pessoa te ensinou em vida e não nesse momento de pandemia.
ok? Se sintam-se todos abraçados, né? Vamos aprender a aceitar mais as coisas, vamos dar muito amor, dar muito carinho e vamos sim fazer essa autoimagem, esse poder de autorrealização. Vamos conversar sim, mas através do nosso coração e através dos nossos sentimentos. E projete aqui na Terra tudo que essa pessoa que faleceu te ensinou e não ficar percebendo o que você perdeu, porque muitas vezes nós nos tornamos o quê? Egoístas do ponto de vista psicológico. Você tem que entender, você que está em casa, que nós somos frutos de renovação de ciclos. A partir do momento que você veio para cá, você tem um posicionamento, você tem uma vocação. E a partir do momento que você restabeleceu e você teve início, meio e fim do seu ciclo, se sinta muito satisfeita por ter feito e efetivado a sua missão, muito feliz e com sucesso. Ok? Sintam-se abraçados, um grande beijo e obrigada mais uma vez a vocês também, né? Pelos retornos, pelos feedbacks, né? Por toda essa colaboração e principalmente participação das redes sociais, tá bom? Eu como psicóloga estou muito grata em nome também, né? Do programa Vitrine Plus e da nossa grande equipe Nova Era TV, ok? Um beijo grande e se sintam-se abraçados e confortados. Até mais, tchau, tchau!